Está preparado? Amém. Eu gosto de trabalhar o tema conforme a gente vai vivendo durante a semana, né? E esses últimos dias foram dias de muita luta, de muita dor, porque nós perdemos alguns amigos, nós perdemos alguns entes queridos, perdemos o pastor Romano, perdemos o filho de um funcionário lá do condomínio, o senhor Abdias perdeu um cunhado, o Anderson está viajando, que perdeu também um ente querido, entre outros entes queridos que o Senhor recolheu. Então essa noite o tema é: quando a vida encontra a morte. Vamos refletir sobre esse tema nessa noite: quando a vida encontra a morte. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17. Lucas 7, dos versos 11 a 17. Quem for achando, se puder ficar de pé em reverência ao Senhor. É um texto muito conhecido de todos vocês. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, numerosa multidão, iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém? Podemos assentar. Amados, vamos imaginar uma mãe. Toda mãe que casa tem o desejo de ter um filho. Que primeiro ela casa, depois é o desejo de ter um filho. Agora imagina aqui, esse texto dizendo que a mãe tinha um filho único. Mas ela só não tinha um filho único, né? Ela tinha passado também por um momento de muita dor. E diz que uma jovem, uma criança, estava num trem parado há horas dentro de um túnel, e todos estavam nervosos, com medo, assustados do que ia acontecer. Mas aquela criança estava tranquila, brincando. E de repente alguém pergunta para ela: menina, você está muito calma, o que está acontecendo com você? Ela respondeu para aquela multidão que estava no trem: o maquinista é o meu pai, e eu tenho certeza que ele vai nos tirar daqui com segurança. Amados, não importa o túnel que você estiver, se é o túnel do luto, da dor ou crise, Jesus é o nosso maquinista todos os momentos de nossa vida. Amém? Existem momentos difíceis que parece que está tudo perdido, que nós não vamos encontrar soluções para as nossas adversidades. Essa mulher, essa viúva, estava mais ou menos assim, no momento de muita dor. Por quê? A palavra do Senhor diz que ela tinha perdido o seu marido. E naquela época, quem não tinha marido tinha que ter um filho, porque senão não poderia sobreviver. E aquele filho era tudo que ela tinha, era algo poderoso na vida dela, era a sua esperança, eram os seus sonhos. E diz a palavra do Senhor que ela ia à frente daquela multidão para enterrar o seu único filho. Aqui eu imagino, ela não está enterrando só o seu filho, ela está enterrando os seus sonhos, os seus projetos. Tudo aquilo que ela tinha de esperança está indo naquele caixão. E diz a palavra do Senhor que aquela multidão estava saindo bem no portão da cidade, e de repente vem outra multidão. E essa multidão é liderada por quem? Por Jesus Cristo. E Jesus estava em direção daquela cidade, Naim. Ele tinha o objetivo de ressuscitar o filho da viúva. Jesus operou 3 milagres dessa ordem. Primeiro, ele ressuscitou a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, uma menina de 12 anos. Depois ele ressuscitou
o seu amigo Lázaro em Betânia. E agora ele está ressuscitando esse menino, sendo o primeiro milagre de ressurreição do seu ministério. Ele está ressuscitando esse menino. E diz a palavra que a caravana que estava saindo era a caravana da morte. E a caravana que estava entrando era a caravana da vida. E diz ainda mais que eram 2 filhos únicos. Interessante, 2 filhos únicos. Um filho destinado a morrer, que era Jesus. E outro filho destinado a viver estava morto. Mas quando as 2 caravanas se encontram, acontece um grande milagre. Um grande milagre. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas quando você deixar Deus tocar sobre a sua vida, um grande milagre vai acontecer. E diz que Jesus tocou sobre aquele caixão, sobre o esquife, e todos que estavam carregando pararam, e Jesus determinou: jovem, levanta-se. E aquilo que estava morto sentou-se e começou a falar, a pular de alegria. Vamos abrir um parênteses aqui agora. Imagina aquela viúva saindo triste, decepcionada, para enterrar o seu filho. E de repente ela encontra o autor da vida, aquele que tem poder para dizer: levanta-se. E o menino levantou. E ela volta para a cidade. E quando ela entra na cidade, todos aqueles vizinhos que viu aquela mulher saindo em pranto, chorando, vê ela voltando, cantando alegre, devem ter pensado: essa mulher não conseguiu resistir à perca do esposo e do filho, se enlouqueceu. Mas eles olham e veem a criança pulando e gritando: mãe! Que cena linda essa! Mas só o autor da vida tem o poder de restituir a vida novamente. E Jesus, esse autor da vida, está entre nós essa noite. Ele está aqui porque Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer entre nós. Amados, eu fico imaginando, essa cena, porque a dor do luto é uma dor que não tem assim, tem comparação. E Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Olha, cuidado, irmãos, quando você chegar no velório e tiver alguém chorando, cuidado com as palavras, porque só o autor da vida pode dizer isso, porque ele diz: não chore, porque ele já tinha um propósito, ele sabia que ele estava fazendo algo para cessar aquele choro, porque uma pessoa quando está enlutada, ela não quer uma palavra, ela não quer ouvir, ela quer ser ouvida, ela quer um ombro amigo, ela quer um colo, ela quer alguém para falar, ela quer um ouvido que possa ouvi-la, ela quer receber um abraço. E Jesus chega para ela e diz: não chore. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando, porque ele é o autor da vida. Ele sabia que naquele momento ele podia dizer isso, porque ele já estava entrando com providência na vida daquela mulher. Meus amados irmãos, não é fácil lidar com o luto. A dor do luto dói a alma, aperta o peito, esmaga o coração, arranca lágrimas dos nossos olhos. Eu estive ali em Andradina, no velório do pastor João Gilberto Romano, um homem querido para nós, um amigo, e aquela igreja estava super lotada, e só via pessoas comentando e falando, e as lágrimas. E como a pastora sempre diz, eu quero relembrar: quando nós estivermos aqui, no caixão, o que as pessoas vão pensar de nós? Quais serão as palavras que vão dizer? Ali está um homem de Deus, que orava todos os dias, que não media esforços para fazer a obra de Deus. Outro vai dizer: olha, que perca foi para esta comunidade esse homem. Um homem tão bondoso, de um coração tão grande, fazia tanto para ajudar a sua comunidade. Ou vai chegar alguém e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque esse homem era uma poça d'água em nossa cidade. Aonde ele estava, todo mundo desviava dele. Esse destino está nas nossas mãos. Nós temos o poder para escolher o que nós queremos ser, até mesmo no momento da nossa morte. O que as pessoas vão pensar de nós. Porque é muito fácil sentar no banco da igreja, meus irmãos, mas no dia a dia, 24 horas por dia, dar testemunhos,
Não é fácil, mas nós temos o autor da vida, aquele que na verdade está presente em nossas vidas todos os dias. E quando nós lemos esse texto, o enfoque maior é o milagre da ressurreição do jovem. Porém, o maior milagre acontece na vida desta mulher. Carlos Spurgeon diz: a morte foge quando Jesus se aproxima. A presença do autor da vida é suficiente para fazer cessar qualquer funeral. Qualquer funeral. E hoje nós vamos refletir sobre esse encontro de Jesus com essa mulher. E que nós vamos aprender com isso sobre compaixão, poder e esperança. Porque nós aprendemos com cada texto que nós lemos. Hoje nós aprendemos muito na escola dominical. Quem não veio, perdeu. Foi o que o Sr. Abdias colocou no grupo. Quem não veio na escola dominical hoje, perdeu uma grande aula. Vocês todos estão convidados para vir domingo de manhã. É onde inicia a semana, inicia já a semana com a escola dominical. E é muito importante. Primeiro ponto, Jesus vê a dor. Verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Jesus viu naquela mulher, naquela mãe, entre os seus prantos, algo diferente. Ele sentiu a sua dor, ele se compadeceu dela. Tinha uma grande multidão que estava acompanhando ela naquele enterro, mas ninguém podia fazer nada. Podia apenas dizer: eis-me aqui, dar um abraço, mas não podia devolver a vida para ela. Somente Jesus, que é o autor da vida, que tem todo o poder, que pode restituir a vida. E aquela mulher, por trás de todas aquelas lágrimas, Jesus vê aquela dor. E Billy Graham disse: a história da viúva de Naim é um exemplo poderoso da natureza de Jesus, que é capaz de trazer vida onde há morte e esperança onde há tristeza. Jesus vê a sua dor, meu irmão. Eu não consigo ver, o conselho não consegue ver, os presbíteros não conseguem ver, mas Jesus vê a sua dor, aonde que está doendo neste momento. E Ele quer tirar essa dor de você. Mas é preciso você tomar uma decisão. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 24. Eis que estou à porta e... Ele não está batendo na porta da casa de ninguém, ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer adentrar no seu coração. Ele quer fazer os milagres. Ele quer restituir a sua vida, devolver tudo aquilo que está morto, porque Ele tem o poder. As sequelas que não funcionam mais, mas o autor da vida tem esse poder de restituir e de restaurar. Mesmo quando a gente acha que tudo acabou, Jesus está presente. Jesus vê o aflito, Jesus vê o sofrimento. Para Jesus não é invisível, porque Ele é o Salvador, Ele conhece todas as coisas. Ele quer enxugar sua lágrima, como Ele enxugou a lágrima daquela mulher nesta noite. Deus te enxerga, meu irmão. Ele vê você no meio da multidão, Ele se compadece com você, enxerga a sua dor, Ele vê a sua tristeza. Mateus Henry diz: Cristo encontrou a viúva quando ela não o procurava. Assim é a graça, vem ao nosso encontro no momento da maior dor, quando já não esperamos mais nada. Há momento que para nós parece que tudo acabou, né? Mas Jesus entra com a graça poderosa dele. Amados, eu confesso para vocês que quarta-feira foi o dia mais comprido da minha vida. Eu deixei a pastora na porta onde ia ser preparada ali. Era 10 e pouco, e 11, meio-dia, 1, 2, 3, esperando. Aí quando o telefone tocou, era a doutora dizendo: olha, está tudo bem, ocorreu tudo bem. É um alívio. E muitas vezes nós ficamos doentes, sem saber o que fazer. E quando Jesus chega, Ele nos dá esse alívio, Ele nos devolve a esperança, Ele nos devolve os nossos sonhos, Ele nos dá vida e vida com esperança. Amados, durante a guerra um soldado estava em missão, ferido com muito frio, e ele escreveu uma carta para sua mãe. Ele disse: mãe,
hoje eu só queria um abraço. Mãe, hoje eu só queria um abraço. Aquela mãe não recebeu esta carta, mas passado alguma semana, uma missionária estava em viagem naquele local. Ela foi visitar um hospital militar, e ao chegar no leito daquele jovem, ela ajoelhou-se sobre a cama dele, sem saber de nada. Ela disse para ele: hoje Jesus mandou vir te dar um abraço. E ela abraçou aquele jovem. Jesus se compadece, Ele vê a nossa dor. Onde ninguém vê, Jesus está presente. E muitas vezes Jesus te abraça, meu irmão, ali na cama. Ele te abraça ali no trabalho. Ele te abraça ali na escola. Ele te abraça aqui na igreja. E talvez você não perceba. A palavra do Senhor disse que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Segundo ponto, Jesus fala a dor. Verso 13. Ao vê-la, o Senhor padeceu dela e lhe disse: não chore. É uma frase difícil de dizer num funeral, né? Não chore. Mas Jesus disse para ela: não chore, porque Ele não estava ignorando a sua dor, Ele estava trazendo a solução para ela. Porque se chegar para uma pessoa e falar: não chore, ela falou assim: gente, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu perdi a pessoa que eu mais amo. Mas Jesus tinha certeza, Ele tinha firmeza, e estava dizendo para ela. R.C. Sproul diz: quando Jesus diz não chores, Ele não está dizendo que a dor não é real, mas que o fim da dor está mais perto do que se imagina. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha clamado por algo da sua vida, ou por alguém que você ama, e você tem procurado falar com Deus, e talvez você ainda não tenha recebido a resposta. Não desista. Não desista. Nós aprendemos hoje de manhã cedo aqui, Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta. E Deus fez uma promessa: neste mundo terás aflições, mas tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer. Não importa onde está a tua dificuldade, Jesus está no controle. Ele ainda tem a chave do céu e a chave do inferno. Ele tem poder para determinar. Quantas vezes ouvimos palavras vazias em tempos de dor? Palavras que não vêm de encontro com aquilo que nós estamos esperando. Mas Jesus tem o poder. E Jesus disse: não chore, porque Ele podia cessar o choro. A ordem de Jesus é poderosa. Os anjos obedecem, os demônios obedecem, os homens obedecem, os astros obedecem, até a morte obedece, porque Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Terceiro ponto, Jesus transforma a dor. Verso 14: chegando-se, tocou o caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. Amados, naquela época, tocar sobre o caixão, sobre o esquife, era coisa impura sobre a lei judaica. Mas o autor da vida tocou, porque ele tinha poder. E ao tocar, ele disse, toda a multidão parou. Agora fica imaginando a cena, né? Ele para a multidão. Ele chega aqui no culto, ele vê a pessoa aflita, ele toca sobre ela, ela é restaurada, porque ele tem todo o poder. Então toda aquela multidão ficou vendo aquele homem ali. Peraí, não pode, é impuro tocar sobre o caixão. Como que esse homem vai tocar? Ele chega e toca e pede para aquele jovem se levantar. E a morte obedece à voz do autor da vida. Ele devolve a sua mãe, ele restitui o seu filho àquela mulher. Amado, mesmo que você esteja passando por uma dor muito grande, Jesus quer restaurar a sua vida. Ele não te abandona, Ele conhece a sua dor, Ele tem profunda compaixão pela sua vida, não importa os momentos, porque aqueles que estão em Cristo têm uma nova esperança, pois sabe que Jesus já venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, nós vamos lutar até o final, porque nós queremos também vencer a morte. Amados, no dia a dia, a gente caminhando, a gente vai aprendendo tantas coisas, e vendo tantas coisas. Eu vi duas coisas, domingo passado e hoje de manhã.
Os presbíteros viram também. Hoje, como aconteceu domingo, era um outro homem, entrou na igreja, se ajoelhou. Hoje, na escola dominical, outro homem entrou e se ajoelhou aqui. Daqui ele saiu, se ajoelhou no fundo da igreja de novo. Deus tem grandes coisas para esta igreja, porque Jesus está presente. E onde Jesus está, as pessoas procuram Jesus, porque sabe que Ele é autor da vida, sabe que Ele pode curar, que Ele pode restaurar, somente Ele pode fazer isso. E essa esperança se transforma em alegria, a alegria da esperança, que é que um dia nós vamos estar juntos, meus irmãos. Por isso é importante que você que ainda não tomou a sua decisão, você que ainda está esperando, abra o seu coração, porque Jesus pode voltar essa noite. Ele pode voltar a qualquer instante. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que podem ter a certeza que estará com Ele ali, na mansão celestial. Por isso nós não podemos perder a oportunidade de abrir os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Jesus tem o poder sobre a morte, não só física, mas também em todas as áreas da vida que pareçam estar mortas. Seus sonhos, projetos, relacionamentos, família, casamento, saúde, fé. Jesus pode restaurar. Conta-se uma história que na arte japonesa chamada kintsugi, vasos quebrados são colados, mas colado com ouro, para que aquelas marcas não desapareçam, que elas ficam sempre brilhando. Então os vasos quebrados não são demolidos, são colados com ouro. Eles são ali, as marcas ficam destacadas e não escondidas. O que era quebrado se torna mais valioso. Jesus não apenas conserta, Ele valoriza as marcas da sua vida, porque elas agora têm a glória, propósito e testemunho. Jesus não está preocupado por aquilo que quebrou, por aquilo que você fez. Jesus está preocupado com a sua vinda. Venha do jeito que você estiver, que eu vou te restituir como aquele vaso, todo de ouro, para que as pessoas vejam a marca da vitória que vai brilhar em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus tem o poder, Jesus restitui. Amados, o encontro de Jesus e a viúva nos lembra, Jesus vê a nossa dor, Jesus fala com autoridade sobre a nossa dor, Jesus tem o poder para transformar o luto em alegria, Ele tem o poder. Qual área da sua vida está caminhando para o cemitério? Não diga para mim. Faça uma reflexão. Qual área da sua vida está caminhando para o cemitério? Hoje o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva quer te encontrar. Deixe Jesus tocar sua vida, falar ao seu coração, porque Jesus é especialista em fazer milagre, em restaurar sonhos, em devolver a esperança. Isso significa que Jesus não é apenas o maior de todos os profetas, mas Ele é o próprio Filho do Deus Altíssimo, que tem o poder. Ele é o único Rei que triunfa sobre a morte, mas mesmo com toda a sua grandeza e majestade, Ele se compadece de mim e de você. Não precisava nem olhar para nós, né? Porque Ele tem todo o poder, mas Ele se compadece, como se compadeceu com aquela viúva, Ele se compadece comigo e com você. Amados, não deixe que a tristeza possa tomar conta do seu coração, não deixe que uma palavra que você ouviu possa interferir no seu dia a dia na vida cristã, vida familiar, vida do trabalho, porque Jesus está no controle. Entregue tudo na mão do Senhor. Na vida da viúva de Naim, Jesus não só devolveu o seu filho, mas Ele devolveu os seus sonhos, a sua dignidade, a sua alegria e a sua esperança. O psiquiatra Viktor Frankl, no seu livro, quem já leu, Em Busca de Sentido, ele diz: mesmo que você não pode mudar a situação que causa seu sofrimento,
pode escolher sua atitude. Você pode escolher a sua atitude. Diz que o senhor, após muitos anos de trabalho, mas muitos anos mesmo, ele decide comprar uma chácara no interior de São Paulo. Provavelmente ele morava na capital. Ele decidiu vir para o interior de São Paulo, ele comprou uma chácara. Mas quando ele veio para morar, ele ficou muito desanimado. Pensou até em desistir. Mas algo do profundo do seu coração dizia, não desiste. Porque ele viu a casa toda estragada, o telhado todo quebrado, o jardim seco, o poço seco, a plantação toda morta. Ele falou, não, eu vou desistir disso daqui, vou perder que eu já paguei. Mas algo falava no seu coração, não desista. Então ele começou a restituir aquela casa, começou a reformar a casa, consertar o telhado com muita lágrima, com muito suor. E de repente ele conseguiu trazer vida naquele poço, água. Começou a replantar todo o jardim, a plantação, e ficou tudo lindo. Aí o vizinho, ver aquilo depois de muitos meses, chegou lá dizendo, uau, Deus fez um milagre nesse local. Ele disse, sim, Deus fez um milagre nesse local, mas Ele usou a minha pessoa, juntamente com Ele, para restituir tudo novamente. Deixe Deus entrar nos seus projetos. Deixa Deus agir na sua vida. Não queira fazer tudo na força do braço. Deixa que Deus caminhe com você e que possa estar sempre presente na sua vida. Meus amados, finalizando, eu quero dizer para vocês, talvez hoje o seu coração se pareça com um jardim seco, sem vida, sem cor, sem esperança. As chuvas cessaram, os ventos sopraram forte, e tudo o que restou parece apenas terra rachada e um silêncio profundo. Mas eu quero que você se lembre de algo poderoso. Deus é especialista em transformar desertos em mananciais e jardins secos em lugares de vida abundante. Diz a palavra do Senhor, Isaías 58:11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Não importa o quão seco esteja o solo da sua vida, Deus ainda tem semente que podem florescer. Ele ainda envia chuva em tempo certo. Não importa o que você ouviu, o que você está ouvindo, Ele ainda sopra o Espírito sobre a terra árida, para trazer restauração. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso permitir que Deus cultive de novo o seu jardim. Meu irmão, como está o seu jardim? Como está a sua vida? Deus nessa noite quer entrar na sua vida. Deus nessa noite quer falar com você. Deus nessa noite quer dizer para você, não desista. Eu quero que você saia daqui hoje, com a certeza que hoje o seu jardim que está seco, Deus não terminou a obra. Ele ainda tem planos, Ele ainda faz flores nascerem em lugar que ninguém mais acredita, em lugar que ninguém mais diz, aqui vai nascer uma flor. Deus tem poder para restaurar a sua vida. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, nós vamos ouvir mais um louvor. Enquanto o louvor se prepara, eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está entre nós, se você ainda não aceitou Jesus, começa a refletir aí no fundo da sua alma, a importância de tomar essa decisão, de caminhar com Cristo Jesus, de estar na presença de Cristo Jesus, que é nosso único e Senhor Salvador de nossas vidas, para que no dia do juízo final, nós possamos, como igreja, estarmos juntos e cantarmos o hino da vitória. Amém? Abra o seu coração, espere com fé, porque no tempo certo o jardim voltará a florescer em nome de Jesus.